Finalizamos mais um mês e agora o terceiro vídeo já. Parece que faz pouquíssimo tempo que eu comecei o canal e já temos 3 vídeos de andamento do mês, né? De leituras do mês, de assistidos do mês. E esse vídeo vai ser provavelmente mais curtinho, que a gente assistiu pouca coisa. Então vou começar falando sobre os lidos, que eu também vou falar rapidamente, porque a gente já tem para quase todos, com exceção de 2 livros lidos esse mês, todos os outros eu coloquei resenhas aqui no canal, então eu fiz vídeos específicos sobre esses livros. É o caso do primeiro que eu li no mês de julho, que é o Crônicas de Petersburgo, do Dostoiévski. Eu gravei uma resenha e eu expliquei lá que esse não é o meu livro preferido do Dostoiévski, eu acho que foi o que eu menos gostei até hoje, foi o livro menos interessante dele que eu já li, mas é um livro interessante para quem já tem interesse por Dostoiévski. Então a pessoa já lê Dostoiévski, ela já gosta do que ela lê, ela se interessa por essa figura, que eu acho que é assim, impossível não se interessar quando você entra a fundo na cabeça do Dostoiévski e conhece um pouco da história de vida dele. É quase impossível não se interessar por ele só por como ele é, né, pelo que ele fez, pelas coisas que aconteceram na vida dele. Então, quem já tem um interesse em Dostoiévski, quem já lê Dostoiévski e se interessa pela figura dele, aí eu acho interessante ler esse livro, porque você vai ver uma outra faceta dele. Eu achei uma escrita bem diferente. Aqui, é claro, é um Dostoiévski muito jovem, então são os primeiros escritos dele, né? Então, aqui a gente tem um Dostoiévski já ainda jovem, que ainda não tinha passado por todas as mudanças de ideias ideológicas dele. A gente ainda tem um Dostoiévski não tão amadurecido também em relação ao estilo, né, o que ele escrevia. Mas, de qualquer forma, é muito interessante ver o que ele faz com esse gênero crônica. Então, ele pega um gênero que, digamos assim, envelhece, vence com mais facilidade. Então, você tem ali uma crônica de jornal que daqui a alguns anos ela não vai ter tanto peso, porque ela estava relacionada a eventos que aconteceram naquela época, e ele tenta transformar isso para falar de uma coisa um pouco mais universal, que transpassa um pouco mais a época, né, o período que as crônicas são escritas. Então é muito interessante por causa disso. Eu recomendo então para quem já conhece Dostoiévski. O próximo livro que eu li esse mês de julho foi esse aqui, Segure a Linha, um chamado à coragem cristã em uma cultura de conformidade. Eu conhecia nada desse livro, é um livretinho pequenininho, ele tem, deixa eu ver a quantidade de capítulos dele, tem 7 capítulos, e eu não conhecia esse livro. Eu confesso que eu não sou muito de leituras mais descontraídas não, porque não é bem descontraído o que eu quero dizer, mas leituras meio devocionais, meio assim, que não são livros de estudo. Eu gosto de ler literatura mais de estudo, sabe? Eu acho que é isso que me impulsiona em relação à fé, muito mais leituras de estudo, da história, da teologia, do que necessariamente livros devocionais. E eu, sinceramente, não leria esse livro, assim, de maneira espontânea, mas eu passei por esse último mês por uma espécie de crise, assim. A Universidade de Brasília, junto com todas as outras universidades praticamente, universidades públicas, entrou de greve, e já há muito tempo eu estava de greve, né? Então eu não estava indo à faculdade. Deixei também a minha pesquisa parada. Eu sou mestranda em literatura, então a minha pesquisa estava parada, estava tudo parado, eu estava focando aqui nas coisas de casa, de recém-casada, organização, enfim, toda essa vida nova e o trabalho. E de repente eu me vi voltando, quando a gente voltou dessa greve, e me perguntando se era isso realmente que eu queria fazer. Isso até renderia um outro vídeo, mas eu tenho um vídeo aqui, um dos primeiros que eu gravei, em que eu falo um pouco sobre essa questão da dúvida em fazer ou não um mestrado. Mas eu entrei no mestrado já com um pouco dessa dúvida. Lá eu explico melhor, nesse vídeo eu explico melhor. Eu entrei então no mestrado já com um pouco dessa dúvida. E essa dúvida foi crescendo à medida que eu comecei a me desgastar para estar nas aulas da faculdade. Então eu moro muito longe, e aí voltei a toda aquela rotina que foi muito pesada para mim durante os 4 anos de... 4 anos não, 2 anos de faculdade, porque os 2 primeiros anos eu passei na pandemia, os outros 2 eu voltei à ativa, né, a ir à faculdade.
Então, foram 2 anos pesados para mim, porque é longe, transporte público não é bom, eu passava por dificuldades para ir, para voltar e muito cansativo. Então, eu me senti voltando para essa experiência da universidade, como se eu fosse uma graduanda de novo. E eu já estava no final da graduação tão angustiada para sair daquela rotina e daquela vida. Então eu comecei a pensar, caramba, vou fazer um mestrado, fazer um doutorado, vou ficar mais anos e anos nessa rotina, nessa configuração. Será que eu consigo? Eu não aguento mais. Então, assim, me deu uma exaustão. E num aconselhamento com o meu pastor, ele me recomendou esse livro aqui. Na verdade, ele me deu esse livro. Foi mais porque ele me deu que eu li do que porque ele recomendou. Acho que se ele tivesse só recomendado e não tivesse me dado, eu não teria lido, sinceramente. Mas eu li, eu gostei, continua não sendo o tipo de literatura que eu goste. Eu acho interessante para trabalhar com adolescentes. Eu acho esse livro interessante. Ele passa um pouco pelas dificuldades que a gente enfrenta na universidade num âmbito mais teórico, que é o que me interessa. Eu não gosto de ficar vendo relatos de pessoas assim. Claro, tem o seu espaço, né? Tem gente que se interessa por essa questão. Não é do meu interesse saber de, digamos assim, experiências pessoais da pessoa em relação a ela ter sido rechaçada ou ter sido amedrontada durante a universidade. Eu mesma fui uma pessoa que durante todos os anos da universidade me sentia, e sempre me sinto até hoje, num lugar que não me pertence. Eu sinto que eu estou sendo expulsa simbolicamente a cada momento que eu ando na faculdade. No entanto, eu não gosto de ver conteúdo sobre isso. Para mim, me interessa mais saber a origem histórica disso. Por que isso acontece num âmbito mais histórico, num âmbito mais estrutural? Então, aqui, ele fala em alguns momentos sobre isso, que é interessante. Então, ele explica a questão da teoria crítica, como que a teoria crítica surgiu, como ela se bifurcou, ela se ramificou depois em teoria crítica de gênero, teoria crítica de raça, como essa situação aconteceu, se iniciou nos Estados Unidos e veio para outros lugares. No entanto, isso é um livro curto e a proposta dele não é ser profundo nessas questões. Então, essa foi a parte que mais me interessou, apesar de eu já conhecer tudo que está aqui, porque é um conteúdo mais, digamos assim, superficial, né? Pelo tamanho, pela proposta do livro. Ele não passa, destrincha muita coisa. Mas ainda assim, eu achei interessante de ler essa parte. Entendo a valia e a importância, né, desse tipo de literatura para outros grupos, outras pessoas. Eu acho que esse é um livro excelente para tratar de questões com alunos de ensino médio, antes de entrar na universidade, para, enfim, prepará-los para algumas questões que eles verão a seguir. No final de cada capítulo aqui tem perguntas, então, para um direcionamento de conversa, diálogo com adolescentes, eu acho que seria muito proveitoso também. Então, eles já estariam armados, de certa forma, pelo menos com o básico do que eles vão ver na universidade e na vida acadêmica como um todo, porque mesmo se você não for para a universidade, se você levar uma vida minimamente, uma vida mínima assim de estudos, você vai se deparar com algumas questões que ele aborda aqui. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante para guiar pais que tenham filhos adolescentes, para guiar os próprios filhos adolescentes ali em diálogos, em conversas com eles, então aconselhamentos, tal. Eu acho interessante. É isso. Agora nós vamos para o terceiro livro das Crônicas de Nárnia que eu leio dessa releitura. Estou lendo um livro, estou tentando ler um livro por mês, mas dá vontade de ler mais. Dessa vez, em julho, eu li O Cavalo e Seu Menino, que até o momento é o meu livro preferido. Eu já li o quarto livro, eu li agora no início de agosto, então vou conversar um pouco mais sobre ele lá no próximo vídeo de leituras do mês, mas eu continuo achando esse daqui melhor. Eu acho esse daqui mais divertido. Qual o critério para analisar qual crônica é a minha preferida? O tanto que eu me diverti lendo. E esse daqui foi o que mais me divertiu. Então é isso. O que eu acho interessante eu percebo, pelo menos, um certo amadurecimento da narrativa, no sentido de que antes ela era bem mais simples,
aí ela vai se tornando mais sofisticada. Então, novos artifícios vão acontecendo, vão aparecendo, que vão dar mais complexidade para a história, que antes era um pouco mais simples. Então, eu sinto um certo amadurecimento da história, que eu acho interessante porque pode amadurecer junto com o amadurecimento de uma criança mesmo, ou dos próprios personagens, né, que vão crescendo. Então, isso é interessante. Esse livro é muito divertido. E uma parte aqui do livro eu chorei. E olha que eu nem sou assim, nossa, super emotiva lendo livros, mas eu chorei porque eu achei tão bonito, tão singelo. Tem uma parte aqui mais pro final que é tão singela e que me impressionou pela beleza mesmo, pela beleza da maneira como foi escrito. Então, é divertido, tem muita aventura. Eu gosto dos dois personagens principais aqui, né? O que eu acho difícil nas Crônicas de Nárnia, porque, enfim, no livro 2 você tem aquele personagem insuportável lá do Edmundo, que o pessoal fala, mas é porque o Edmundo somos nós, não sei o quê, mas eu continuo achando ele chato. E mais pra frente a gente tem o Diggory, se eu não me engano, Diggory? Tem um outro personagem que vai ser o primo deles, né? Eu não me recordo qual é o nome do personagem. Então aqui a gente tem essa raridade de conhecer só personagens interessantes e divertidos. Até os vilões são bem divertidos, assim. Então vamos para a próxima leitura. Teve vídeo aqui e eu sugiro que você assista ao vídeo se você não assistiu. Esse é o Cultivando um Coração de Virtudes, que sai pela editora Trinitas. Esse livro é um grande compilado de resenhas de histórias fantásticas, de histórias infantis aclamadas. Então, o que ele faz aqui é, na primeira parte, defender a utilidade não, mas a aplicação moral dessas histórias na vida das crianças, na formação moral das crianças, e depois ele vai fazer uma pequena resenha de várias histórias. Então, é muito legal porque, para quem tem filho, eu acho que é interessante, ou para quem é professor de jardim, de ensino infantil, que você pega muitas dicas. Mesmo que você já conheça bastante de literatura infantil, aqui ele fala de muitas obras, de muitas histórias. Então, um ou outro, às vezes você não conhece, vai conhecer a partir desse livro aqui. Outra vantagem de se ler esse livro é que ele sirva também como um guia da sua leitura. Então, eu tô lá lendo Pinóquio. Terminei de ler Pinóquio, venho aqui e vejo o que o autor tem a dizer a respeito de Pinóquio. Então, isso também é muito interessante. Mas, para quem também não tem tanto interesse em literatura infantil, não trabalha com isso, não tem filhos, não se importa muito com essa questão e nem tem tanto arcabouço de literatura infantil, ainda assim eu acho interessante ler esse livro. Por que eu acho interessante? Porque esse é um livro que vai te dar uma ideia do que é fazer uma boa resenha literária, fazer bons comentários a respeito de uma história, o que é destrinchar uma história. Então, mesmo que você não leia contos de fada, ainda assim, se você ler alguma coisa, aqui você vai ter um ótimo exercício de escrita a respeito do que se lê. E aí você pode usar disso para aplicar para suas próprias anotações a respeito daquilo que você lê. É muito comum a gente ver pessoas que leem livros, principalmente de ficção, histórias, né, fictícias, e fica falando, é porque é um livro para descontrair, é livro para relaxar. Como se literatura de não ficção fosse livro cabeçudo e literatura de ficção fosse para relaxar. E não é. Acho que muito do que a gente pensa a respeito de literatura de ficção ser tranquilinho para relaxar, não sei o quê, advém muitas vezes da gente não saber fazer as anotações mentais, pegar aquilo que está dentro do livro como conteúdo e entender, e mastigar, maturar e tirar daquilo lições, questões para a gente pensar, reflexões. Às vezes a gente não consegue fazer isso e a gente fica pensando que é porque o livro não tem essas coisas. Mas o livro tem, a gente que não sabe extrair. Então, eu acho que esse livro mostra muito bem como a gente pode extrair de uma história de ficção, que aparentemente poderia ser bobinha, muitos questionamentos, muitas questões bem profundas para a gente pensar, refletir, para a gente buscar em livros de não ficção, na filosofia, em várias áreas do conhecimento, a resposta para aquelas questões que estão justamente na literatura.
Por isso que é tão interessante ler resenhas no geral, e aqui o autor faz ótimas, excelentes resenhas a respeito de literatura infantil. Por último, a gente tem aqui, ó, O Pai Goriot, do Balzac. Eu fiz um vídeo também que foi muito difícil de fazer, porque, gente, eu tenho muita dificuldade, eu gravo no celular, e a minha memória é pouquíssima, então eu tive que ficar parando o tempo inteiro, porque não tinha memória, lá simplesmente apagava e parava de gravar, então foi muito difícil, tanto é que os takes deles ficaram bagunçados, assim. Mas no final eu consegui, eu acho que teria sido melhor, mais produtivo se eu não tivesse parado tanto. Eu acho que teve até pontos assim que eu esqueci de comentar. De qualquer forma, eu gostei muito desse livro. Eu acho que esse livro é pouco comentado, apesar das pessoas dizerem, né, de se ouvir falar por aí, eu já ouvi muito falar disso, que O Pai Goriot é a obra-prima do Balzac, muita gente diz isso. Apesar disso, você não vê tantos comentários a respeito da obra. Eu não sei se é porque ela é curtinha também, e isso faz com que a gente não consiga, às vezes, aprender tanta coisa para discutir, para trabalhar e tal. De qualquer forma, eu acho que essa história é maravilhosa. Esse é o tipo de história para quem gosta de obras que falam de muita gente. Então, eu já li algumas obras assim, no estilo curtiço do Aloysio de Azevedo. Tem também o Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo, que eu li uns anos atrás. Era nesse mesmo estilo. Um local, e aí esse local é onde todos os personagens se reúnem. Aqui, no caso, é a pensão da Senhora Volquer. E aí a gente vai conhecendo cada um dos personagens a partir dos contatos deles, uns com os outros, dentro daquele ambiente. Então é como se a gente isolasse um lugar e visse as reações das pessoas, as ações das pessoas umas com as outras. E a partir dessas ações a gente entende como as personagens funcionam. Então eu gosto muito desse tipo de literatura e eu acho que é muito difícil de fazer. Porque pensa, você trabalhar um personagem de maneira verossímil, de maneira assim aprofundada já é difícil. Imagine vários personagens, você fazer isso com vários personagens, e ainda mais dentro de uma história tão curta. Então isso me impressionou nesse livro. Eu comento mais coisas lá na resenha, quem quiser pode assistir, mas eu recomendo demais. Esse está entre os meus livros assim preferidos do ano, de leituras até agora, acredito eu. Agora nós vamos para os assistidos do mês. Foram poucos assistidos porque, enfim, foi tudo uma bagunça por aqui nesse mês de julho, muita coisa por fazer. Nós assistimos os 2 filmes das Crônicas de Nárnia, e agora em agosto nós assistimos ao terceiro. Então, primeiro, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu gosto muito desse filme. Eu não lembrava que ele era tão longo. Eu fiquei impressionada quando eu vi, são quase 3 horas de filme. Mas eu acho que ele é um filme que segura as 3 horas. Diferentemente do segundo filme, que eu acho que dá tem uma certa barriguinha ali, então tem uma parte ali que, apesar do segundo filme ser menor do que o primeiro, ainda assim ele não consegue se sustentar tanto quanto o primeiro. Eu acho que o primeiro consegue se sustentar melhor. Mesmo assim, eu ainda prefiro, pela atmosfera do filme, o segundo, o do Príncipe Caspian. A atmosfera do segundo filme, que é um pouco mais sombria, um pouco menos infantil, um pouco menos, até pela maneira como é filmada, é menos colorido, né? É mais, as cores são mais profundas, assim. Eu me interesso mais, eu gosto mais, mas eu acredito que para pessoas mais novas, né, para pré-adolescentes, eu acho que a criança, a não ser que a criança seja sangue no olho, ela consegue assistir aquilo ali, porque tem umas cenas que são um pouco mais assim, né, para criança. E eu não sei, talvez seja só porque eu convivi com crianças que eram mais sensíveis, mas eu acho que é mais complicado de uma criança assistir. De qualquer forma, o 1, ele tem um ar um pouco mais, que cativa um pouco mais esse público, tipo pré-adolescente, adolescente. Os outros filmes já vão ser mais pesados, vão ter uma carga um pouco mais pesada. E nisso, o segundo filme, dessa vez, reassistindo depois de muitos anos, o segundo filme me ganhou mais por causa disso. O terceiro filme eu vou deixar para comentar lá no próximo vídeo, até porque nós estamos assistindo poucas coisas, então eu vou deixar realmente só para comentar o que foi assistido no mês, senão é capaz de em agosto não ter comentário nenhum de filmes ou séries, porque realmente tá
sobrando pouco tempo por aqui. Mesmo a gente não assistindo a muita coisa, eu considero que as leituras foram muito proveitosas nesse mês, então para mim já tá tudo ótimo. É isso, gente. Se vocês gostaram desses vídeos, eu sugiro que vocês vejam os outros vídeos a respeito de resenhas, né, em que eu comento alguns desses livros de maneira mais detalhada. Peço para vocês que vocês deixem um like, que vocês compartilhem e se inscrevam. É isso. Tchau, tchau.